Ele tinha um jeito infalível de conseguir uma boa mesa nos restaurantes do Rio, mesmo num sábado à noite. Era só dizer umas palavras mágicas ao maître: sou o pai do Chico. O que o maître não sabia é que aquele homem estava apenas tentando comprovar uma das suas teorias mais famosas, a da cordialidade do homem brasileiro. Você sabe de quem eu estou falando? Pois você já vai saber. Bem, essa aqui é a biblioteca que pertenceu ao nosso homenageado, e aqui estão alguns objetos pessoais cedidos pela família à Unicamp. O pai do Chico era ninguém menos do que um dos maiores intelectuais do Brasil. Adivinhou? Estamos falando de Sérgio Buarque de Holanda, que é o nosso personagem de hoje, da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil. A missão do historiador consiste não só em estudar o passado como tal, mas ainda em preparar-nos para melhor conhecermos nosso tempo, as nossas necessidades, nossas possibilidades. Jornalista, bacharel em Direito e mestre em Ciências Sociais, Sérgio Buarque de Holanda não se considerava um sociólogo, e sim um historiador. Ele era um dos explicadores do Brasil, juntamente com Caio Prado Júnior e Gilberto Freire. Alguém que, através da sua obra, procurou mostrar o Brasil aos próprios brasileiros. Sérgio Buarque deixou muitos livros. Entre os mais importantes estão Monções, Visão do Paraíso, Caminhos e Fronteiras e Raízes do Brasil, considerado por muitos uma das obras mais importantes já escritas no país. A gente vai conversar com a professora Maria Odila Leite da Silva Dias. Ela é professora titular de História do Brasil da USP e professora associada da PUC de São Paulo, mestre e doutora em História Social. Maria Odila, você conviveu muito com Sérgio Buarque de Holanda. Como é que ele era? Eu o conheci numa situação muito engraçada. Foi no saguão ali do quarto andar da Maria Antônia, onde funcionava a Faculdade de Filosofia, e ele estava defendendo a tese dele de catedrático. E vestido com uma beca preta, comprida, com uma fachona azul, etc. E ao ver os estudantes assim, ele ia tomar um cafezinho, estava passando pelo saguão, ele fazia o sinal da cruz como se fosse um padre, abençoava, assim, muito sério, todo mundo, mas seríssimo. Então, o meu primeiro encontro com o professor Sérgio já foi engraçado nesse sentido, né? Mas era um homem muito, muito afável, muito fácil de lidar, sempre muito irreverente, sempre contando histórias muito engraçadas, e ao mesmo tempo era um homem que deixava você seguir o caminho que você quisesse. Ele dizia que não se considerava um sociólogo, e sim um historiador. A senhora concorda com ele? Ah, sim, foi um caminho. Ele começou crítico literário. Aliás, a vida toda ele teria algo do crítico literário. Mas da experiência do convívio com os poetas e os literatos do modernismo e de certa oposição que ele fazia a certos aspectos defendidos por ele sobre o Brasil, foi ali que ele se tornou historiador. Foi nessa atitude de negação, de confronto, de querer mostrar um processo diferente do que era pensado, mesmo pelos colegas modernistas dele. Havia então uma procura de refundar a nacionalidade brasileira. Eu queria agora que a senhora fizesse um paralelo entre Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Ambos se dedicaram a analisar o Brasil e a formação do povo brasileiro. Eu queria que a senhora fizesse uma comparação entre a teoria dos dois. O professor Sérgio tinha um modo muito irreverente, se referia ao Gilberto Freire, e a ideia dele da Casa Grande Senzala como uma célula máter da sociedade brasileira, essa relação Casa Grande Senzala. E ele era muito irreverente, ele dizia assim: o senhor de Apicucos, porque ele queria lembrar que o Gilberto Freire, embora morasse em Apicucos, ele não era assim diretamente descendente do senhor de engenho. Isso porque o que ele queria dizer? Ele queria dizer que, embora fosse muito importante a obra do Gilberto Freire e muito bonitos os livros dele, muito bem escritos, que ele tinha um certo veso generalizador para o resto do Brasil. O que ele via no Nordeste,
ele generalizava para todas as colônias do Brasil e o olhar do professor Sérgio sempre foi diferente, não um olhar generalizador, ele não procurava costumes gerais, ele procurava quebrar as generalizações, as representações do brasileiro como um todo, para chegar a mostrar as diferenças, muitas, os costumes extremamente diferentes de região para região. Então, nisso é que se chocavam. Chico Buarque, Miúcha, Cristina, Ana de Holanda, Bebel Gilberto. Heloísa, a irmã mais velha, ensinou Chico a tocar violão. Os representantes de Sérgio Buarque de Holanda estão entre os melhores representantes da música brasileira. A quem eles saíram, hein? Segundo a mãe e a avó, Maria Amélia, o sentido musical da família veio de Sérgio. Ele estudou piano e aos 9 anos compôs uma valsa chamada Vitória Régia, que foi publicada na revista Tico Tico. Eu estou na casa da matriarca da família, Dona Maria Amélia, esposa de Sérgio Buarque de Holanda, e eu vou conversar com os descendentes dele, a filha, Ana de Holanda, e o neto, Zeca. Afinal de contas, seu pai era melhor músico ou historiador? Historiador, né? Ana, como é que era o seu pai em família, né? Como é que era o Sérgio Buarque de Holanda pai? Ele era completamente irreverente, ele não tinha regra nenhuma, a organização era toda da minha mãe. E ele fazia a desorganização da vida, da casa, né? Enfim, ele gostava de contar histórias, puxava a gente para contar histórias, gostava de saber fofocas, queria saber a fofoca de todo mundo, quem estava namorando quem, até dos nossos amigos ele tinha que saber. Ele era muito alegre e irreverente. Ele era muito brincalhão em casa. Ah, era. Não, ele assim, a hora do trabalho era seríssimo, não podia fazer barulho, o papai estava trabalhando, então tinha um rigor na hora do trabalho. Agora, quando ele descia, ele começava a falar besteira, falar coisas sem sentido para ver como a gente reagia. Então, ele fazia muita brincadeira, assim, mesmo para deixar as pessoas meio desconcertadas, assim, mesmo quando ia a gente falar com ele, gente mais formal, ele tinha sempre uma brincadeira para quebrar a formalidade, então ele gostava um pouco de ver a reação das pessoas. Ele é a pessoa menos formal do mundo, mas muito sério no trabalho. Por que ele se apresentava como o pai do Chico, hein? Era esse lado dele, de gostar de tirar um pouco esse peso que às vezes o pessoal da área mais acadêmica tem de se posar, né, de intelectual, de uma coisa superior. O papai gostava um pouco de quebrar isso. Me conta uma coisa, por que vocês o chamavam de Papioto? Bom, isso mamãe que sabe. Eu acho que a mãe de Sérgio chamava a avó de mamãe outra. E daí começou a mamãe outra, mas seu pai achou engraçada aquela história de chamar mamãe outra, papai outro, e organizou para isso. E o Papioto seria papai outro? É, papai outro. E você, Zeca? Embora você tenha convivido pouco com seu avô, você ouviu muitos relatos, leu as obras dele. Qual foi a maior lição que ele deixou para você? Desconfiar sempre das soluções mágicas. Então, pensar sempre em processo. Não tem uma solução mágica que vai chegar. Não é educação só, não é... Enfim, não existe uma solução mágica que vai resolver os problemas do Brasil. Então, é esse pensamento amplo. E tem uma coisa que o Antônio Cândido fala, que tem um texto belíssimo sobre ele, que é uma noção de radicalismo nele, que eu acho muito importante. O Antônio Cândido fala muito sobre essa palavra, o que é o radicalismo, o que é o radicalismo no Sérgio, no pensamento político dele. E aí, gostou? Depois do intervalo você vai conhecer melhor o trabalho de Sérgio Buarque de Holanda, vai ver o que ele pensava sobre os colonizadores portugueses e como ele explicava o povo brasileiro. E vai entender também a origem da nossa famosa cordialidade. É só um minutinho e eu volto já já. É rapidinho. Para estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma classe, não basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição escrita. É preciso fazer falar a multidão imensa dos figurantes mudos que enchem o panorama da história e são muitas vezes mais interessantes e mais importantes do que os outros.
os que apenas escrevem a história. Libertário, Sérgio Buarque de Holanda, o nosso personagem de hoje, na série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil, sofreu críticas tanto da direita quanto da esquerda ao definir a cordialidade como um traço marcante.